dia, prezados alunos da Alzira Araújo. Aqui quem fala é o professor Marcelo de inglês. Tudo bem com vocês? Todos prontos para mais uma aula? Bem, queridos alunos, aqui está uma pequena tabela de verbos regulares no passado. Só para lembrar, verbos regulares no passado são aqueles que terminam em ED. Ou seja, o verbo to play, jogar, brincar, no passado fica played. To talk, que é o verbo conversar, fica talked. To clean, que é o verbo limpar, fica cleaned. To look, que é o verbo olhar, fica looked. To walk, que é o verbo andar, fica walked. To dance, que é o verbo dançar, fica danced. To work, que é o verbo trabalhar, fica worked. Ou seja, verbos regulares no passado, todos eles terminam em ED, ok? Agora, nós vemos o quê? Uma tabela de verbos irregulares. Como o próprio nome diz, irregular, ele não segue nenhuma regra. Ou seja, geralmente o verbo irregular no passado, ele é completamente diferente do verbo original no presente. Temos alguns exemplos a ver. O verbo to have, que é o verbo ter, no passado fica had. To be, que é o verbo ser, estar, no passado was, were. To eat, que é o verbo comer, no passado fica ate. To sleep, que é o verbo dormir, no passado fica slept. To do, que é o verbo fazer, no passado fica did. To drive, que é o verbo dirigir, no passado fica drove. To see, que é o verbo ver, no passado fica saw. Ou seja, todos esses verbos são verbos irregulares. Por isso, eles ficam de uma maneira diferente no passado. Ok? Veremos agora um pequeno texto, tá? Que realmente tem tudo a ver com o momento que está acontecendo agora, em termos de coronavírus, tá? O título do texto, Worries About the Flu, seria literalmente preocupações com a gripe. Esse texto, ele fala sobre a gripe suína. Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás houve um surto de gripe suína, tá? No qual essa gripe, originalmente dos porcos, passaram para os humanos. Vamos a ele. Swine flu is a disease similar to normal human flu. Ou seja, a gripe suína é uma doença similar à gripe humana normal. This type of flu usually affects pigs. Esse tipo de gripe normalmente afeta porcos. When a human gets swine flu, it can spread from person to person. Quando um humano pega essa gripe suína, ela pode se espalhar de pessoa a pessoa. Swine flu has turned up in many countries, including Brazil. Ou seja, essa gripe suína, ela apareceu em muitos países, incluindo o Brasil. But the government is working to stop the spread of the disease. Mas o governo está trabalhando para parar o espalhamento da doença. Swine flu is caused by a virus, so it can't be treated with antibiotics.
Ou seja, a gripe suína é causada por um vírus, então não pode ser tratada com antibióticos. Human swine flu can be treated with an antiviral medicine, Tamiflu. A gripe suína humana pode ser tratada com um medicamento antiviral chamado Tamiflu. Here's what you can do to prevent the disease. Aqui está o que você pode fazer para se prevenir da doença. Wash your hands often with soap. Ou seja, lave suas mãos frequentemente com sabão. Use a hand sanitizer. Ou seja, use um limpador de mãos. Ou seja, um gel, álcool. Don't touch your eyes, nose or mouth. Não toque nos olhos, nariz ou boca. Cover your mouth with a tissue or your arm when you cough or sneeze. Ou seja, cubra sua boca com um lenço ou o braço quando você tossir ou espirrar. Let your parents know when you don't feel well. Deixe seus pais saberem quando você não está se sentindo bem. Stay home if you are sick. Fique em casa se você está doente. Ou seja, muito parecido com o coronavírus, não é, pessoal? That's it, folks. É isso aí, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado da aula de hoje, ok? Até semana que vem. Bye, bye.